Olá! Aqui pode prosa e pode poesia. Sejam bem-vindos a mais um podcast aí com essa conversa com os prefeituráveis aí, candidatos à prefeitura. Tudo bom, Zé? Tudo bem. Tá bom. Então vamos lá. Eu vou fazer uma pequena introdução aqui, como eu já falei e sempre estou avisando aqui nesses programas. Hoje, em vez de prosa, vai ter um pouco de leitura também, sabe? Porque eu quero que saia tudo igualzinho, então vocês me desculpem, mas hoje não vou poder prosear muito, mas vou conduzir um pouco a entrevista através da leitura. E como aqui pode poesia, pode prosa, eu queria começar com uma frasezinha aqui. O melhor líder não é necessariamente aquele que faz as melhores coisas, é aquele que faz com que pessoas realizem as melhores coisas. É uma frase de Ronald Reagan, tá? Que eu dedico a vocês aí, líderes, né? E você, Zé, trouxe alguma coisa pra gente? De poesia, alguma frasezinha? Eu tenho uma frase que acho que é de algum político desconhecido, ou eu desconheço. Eu vou esquecer quem escreveu. Eu sempre digo que acima do ódio e das rivalidades, acima dos partidos e das competições, paira a imagem da pátria. E nesse caso, nesse momento, a nossa pátria é Tietê. Muito bem. Vamos lá. Olha, o programa Amigos da Arte está há mais de 7 anos servindo como vitrine cultural e artística para Tietê e região. Trazemos um programa semanal disponibilizando ao público diversos segmentos pertinentes à área da arte e da cultura, registrando eventos e entrevistando profissionais e amigos da arte. Disponibilizamos os nossos conteúdos através das TVs locais, como TV Cidade Jardim, TV Votorantim, afiliadas, mas também e principalmente pelo nosso canal do YouTube, que você encontra como Programa Amigos da Arte. Aproveitem e sigam o nosso canal. Fazemos uma produção independente, mas contamos com o apoio de diversos parceiros, empresas e pessoas que reconhecem o verdadeiro valor de apoiar a arte e cultura, para formarmos uma sociedade saudável e feliz. Então vocês estão vendo aí na tela nesse momento todos os nossos parceiros e eu queria deixar aqui um beijo e o meu sincero agradecimento a cada um de vocês, parceiros que fazem o nosso programa acontecer. E vamos dar início então à nossa entrevista aqui, começando com quem é você e por que você deseja ser prefeito da nossa cidade. Acho que a minha apresentação é desnecessária para a grande maioria das pessoas mais idosas da cidade, né? Como não podia ser diferente, mas também dos meus alunos, né? Ex-alunos de Educação Física, que sou professor de Educação Física, que hoje também têm filhos, né? Até votando, né? Então eu acho que uma coisa passa de pai para filho, que é a história da família, né? Como nós vivemos uma grande família em Tietê, não seria diferente a gente dizer nesse sentido. Então eu vejo como muito importante esse encontro e estou aqui à disposição para o que eu puder ser de interessante para as pessoas que assistem esse programa. Nós temos muitos jovens que assistem muito também, jovens, seria legal você se apresentar para que eles conhecessem um pouquinho. E eu fui chamado novamente pelo clamor de algumas pessoas, né, que conviveu comigo nos 3 mandatos que eu tive, né, da pública, aí que foram, a certo ponto, muito apreciado e muito que deixou uma história razoável, né, que a gente nunca, eu não vejo como vangloriar de alguma coisa que você é obrigado e tem a obrigação de fazer. Eu vejo isso como uma obrigação das pessoas que exercem cargo público. Mas, diante disso, eu acabei aceitando. Eu acabei fazendo uma parceria com uma pessoa jovem ainda, que já tem um instinto empreendedor vindo da família dele, e hoje ele que é o Dal Fabre, que numa conversa antecipada, já há mais de anos atrás, a gente já formou um compromisso já há anos atrás, não fiquei à procura de candidato de última hora para ser meu vice, como se ninguém quisesse ser vice, né? Ou tivesse muitos, né, pretendentes, mas a gente formou uma parceria de participação participativa, e onde eu ofereço a minha experiência de ter tido 3 mandatos, e ele como vice, um vice que seja atuante,
que não seja um vice apenas substituto de uma emergencial, que seria um vice de atuar, de sugerir, de ter uma liderança até os limites de um vice-prefeito, tudo conversado antecipadamente, aproveitando o perfil dele de ter sido muito bem votado na eleição passada. Quer dizer, que muitos criticam, né, algumas vezes, a minha colocação de uma pessoa simples, que eu tenho isso como uma grande felicidade, um grande prazer da minha vida por ter sido uma pessoa simples na minha vida. Então, e a do Dal nem sempre foi analisada nesse sentido, por alguns motivos, mas que hoje, já de início, houve algumas ponderações a respeito dessa união, que alguns achavam até meio complicada, mas que hoje eu vejo que eu não sou tão simples como as pessoas pensam, e ele também não é tão vanglorioso como muitas pessoas pensam. E isso deu uma parceria para a gente disputar a eleição. Legal. Bom, vamos lá. Caso você seja eleito, cultura e turismo, qual será o foco principal dessa secretaria? A Secretaria de Cultura e Turismo, uma depende da outra. Se uma cidade não tiver uma cultura e uns meios culturais que favorecem, dificilmente ela vai ter uma cidade turística. Ela não tem carinho para isso. Ela vai ser simplesmente uma cidade que nem as outras, empresarial, comercial, produtora de determinada venda, que acaba prosperando. Então eu vejo como Tietê vender cultura é muito interessante. Porque Tietê é rica na cultura, tanto a cultura religiosa, como a cultura de diversos segmentos que existe. Então, eu acompanhei nesses 3 mandatos, foi muito bem. Eu criei algumas coisas no meu tempo, nós criamos, porque sempre trabalhei em comum, junto com os secretários, com as pessoas que gostam. A oficina cultural, que você bem sabe, que foi lá distribuída, que hoje talvez já não esteja num lugar muito propício. A gente está analisando, até foi uma ideia do Dal, que ele propôs até na mídia de Tietê, né, que estão pedindo também um mercado municipal que possa atender as demandas de produtores, de pequenos produtores na cidade, e de ser um lugar muito comercial. Então, envolvendo onde está a oficina cultural, tem muito comércio aí. Então, seria um comércio a mais e que talvez desse resultado e provavelmente dê resultado. E também o prédio, o espaço físico do prédio não é tão importante. É meio barulhento para ter atividades assim que exigem um pouco de silêncio. Então, a gente está pensando numa mudança do local, eventualmente, se tudo correr bem, se tiver condições financeiras, orçamentárias para que isso aconteça, a gente vai fazer acontecer o quanto antes. Mas, se não tiver, é uma proposta de estudo que a gente vai fazer de transferir a oficina cultural ou, eventualmente, para a atual Casa da Cultura, que está funcionando hoje, entendeu? Levar o museu para onde é o prédio do Fusivo, que lá está desativado, que poderá ser reformado, que não deve ser muito caro essa reforma, porque já foi feito várias reformas e está lá em pé, né? Então eu acredito que pode ser, haja uma substituição de local para isso. E também é um local onde existem alguns prédios tradicionais na cidade que vai somar a cultura com o turismo, né? Vejo como o turismo Tietê, fiz parte de quando Tietê se tornou uma cidade do polo dos Bandeirantes. Eu participei com os 10 municípios, né? Mas não deu muito crescimento. Por quê? O governo do estado nunca investiu muito no turismo. O turismo é um segmento da Secretaria de Esportes. Não podia ser, transformou numa secretaria, mas com poucos recursos. Pouquíssimos recursos. Eu fui coordenador de turismo do estado durante um ano, em 2007. Eu fui coordenador, era a maior autoridade a nível de governo, mas a secretaria não podia ceder nada para os municípios a nível
de valores. Além de ser muito pouco valor, ainda tem que passar pelo chefe de gabinete, pelo secretário, que tinha as posições dele também políticas, que ficaria difícil a gente controlar isso. Em resumo, o coordenador era controlado pela secretaria e pelo governo do Estado, pelos seus superiores, né? Mas eu aprendi lá, eu convivi com os grandes presidentes dos conselhos, de hotéis, hotéis de grande circulação, porque São Paulo é o maior produto comercial do país, né? Então eu convivi com eles, os hotéis, os restaurantes e similares, né? Eu convivi com um pessoal que entendia muito de turismo. Então eu vejo que Tietê tem potencial, sempre teve, mas é difícil dizer o porquê que não desenvolve tanto, porque realmente ele não tem um tanto para desenvolver, como é uma cidade praiana, que entra no rol da distribuição de recursos. Todas as cidades praianas, o nosso interior, as cidades ligadas ao mar, pegam quase toda a verba, porque eles têm vivem disso, né? Vivem de turismo. E de algumas cidades históricas, né? Religiosas, né? Como Bom Jesus de Pirapora, né? Nossa, Aparecida do Norte, tem muitas cidades católicas e também de outras religiões que repartem um pouquinho esse investimento que poderia ajudar os municípios de Tietê. Bom, a pandemia deixou marcas e grandes perdas para o segmento artístico e cultural, principalmente no âmbito presencial. Qual a visão sua sobre esse assunto e qual abordagem você acredita que será ideal para lidar com esse problema? Tudo que aconteceu, não só para a cultura, como tudo também, principalmente na área de saúde, né? Sequelas, né? Muitas pessoas aí falecendo jovem, a culpa é da Covid, nem sempre, mas ia respingar em todos os segmentos da vida pública. A gente sabe disso e ainda está na cultura, foi muito grave. Por quê? Já é uma Secretaria de Estado da Cultura fraca financeiramente. Os municípios também são fracos financeiramente, não vê como prioridade, porque existem deficiências grandes nas que teriam que ter mais apoio do governo federal e estadual. Se a saúde, o SUS, tivesse um pouco mais de investimento nos municípios, ajudando a Santa Casa, ajudando a Secretaria. A educação também entrasse com um poder mais de força para poder ajudar a cultura, que é muito ligada à educação. Uma depende da outra. Um povo que não tem educação nunca vai ser culto. Então, o que acontece? A gente vê dificuldades mesmo. Eu estou vendo já, sei que a falta da presença, a presença é que cria o evento. Se você é criativo, você trabalhou em eventos, trabalha sempre, tem academia, vive isso, sabe muito bem que a criatividade da secretaria tem que ter um secretário, de esporte, turismo, todos unidos num só pensamento, num só ideal, de dar as mãos para aquilo, transformar um evento cultural onde a Secretaria de Saúde pode levar lá. Eu vejo algumas vezes, um diretor de escola me falou, puxa vida, a gente faz reunião de pais e mestres, não aparece quase ninguém, os pais não estão interessados. Não, os pais, eu cheguei e falei para o secretário, não são os pais os culpados, são vocês. Por quê? Quando você vai fazer uma reunião de pais, cria alguma coisa para o pai ir. Você só convida o pai chega cansado, a mãe cansada, não vai. Ela fala a mesma coisa que vão falar, porque o meu filho é bonzinho, eu não preciso. Ou o meu filho é problemático, já vão falar a mesma coisa. Então, o que acontece? Não funciona assim. Por quê? Tem que ter essa união da Secretaria, a Secretaria de Cultura, fazer alguma coisa cultural naquele momento, entendeu? A Secretaria de Agricultura levar alguma coisa ligada ao agro, que tem muita gente que adora. Os problemas ligados aos bichinhos de estimação da cidade, que todo mundo adora. Hoje se gosta mais de um cachorro do que de uma pessoa, porque o cachorro é mais amigo do que o ser humano, né? É um ditado que não é de hoje.
Então, tudo isso eu tentei explicar, mas uma coisa é explicar e a outra pessoa escutar por um lado e soltar de outro, diante das dificuldades que tem, própria de dificuldades financeiras da própria secretaria. Não é talvez a culpa pessoal da pessoa, talvez ela não tenha tentado para isso e vê dificuldades para isso, naquela época. Mas eu vou tentar, se eu tiver o privilégio de ter a maioria dos votos e ganhar as eleições, que não vai ser a primeira, vai ser a quinta, se eu vencer, vai ser a quinta eleição que eu ganhei. Ganhei 4 e levei 3, e essa seria o 4º mandato, mas a quinta eleição. Eu vou fazer o possível para sanar esse hiato que aconteceu, que prejudicou demais, principalmente os músicos da cidade, né? Perderam aquele prazer de fazer o que ele tem, o dom dele, não tem valor nenhum, porque não tinha nada, né? Não tinha a pessoa ficar tocando para ele mesmo, só ensaiando, não adianta, né? Tem que mostrar é o incentivo, né? Que eles perderam, né? Vamos ver se a gente tenha condições de resgatar. Bom, vamos seguir logo de cara, caso você seja eleito. O que você pretende implementar, o que você mudaria e o que você manteria na área cultural? Eu acho que eu vou fazer um estudo, né, um estudo minucioso do que realmente a parte cultural tenha um reflexo do turismo. Por quê? Se não tiver o reflexo, se as atividades esportivas, culturais, e, enfim, outros, que dê impacto para que as pessoas venham para TT, para participar das coisas de TT, seja de qualquer segmento, tem que ter esse estudo. E prevalecer, dar como prioridade, as coisas que possam trazer turismo, possam trazer recursos para a cidade. Porque não adianta você fazer um evento que não tem interesse nenhum de cidades vizinhas, de cidades de outros estados. O TT perdeu com a FAIT, a 27ª FAIT, que acabou em 2012 e que eu fiquei prejudicado politicamente por causa de uma festa, por causa de denúncias anônimas, segundo o Ministério Público, mas não sei se foi anônimo ou foi provocado, que o que aconteceu? Nós perdemos uma festa que tinha uma exposição de cavalo de manga larga que vinha do Brasil inteiro para cá. Tietê era a capital do cavalo. Nós temos 3 áreas aqui em Tietê que lidam com cavalo. Hoje, nós não temos mais o manga larga em Tietê. Nós temos uma festa do peão que pega 2, 3 cantores que tem nome, pega os peões, que sobem muito bem, faz o trabalho deles. É interessante? Mas não pode ter só isso numa FAIT. A FAIT acabou. Então, a feira tinha o programa de mulas, a equipe que gostava de lidar com mulas, que fazia passeio com as mulas durante a FAIT. Tinha um perfil de outras cidades que vinham para cá. Eu lembro de quando não houve a FAIT em 2012, que foi na época de setembro, foi na época do aniversário da cidade, muitas pessoas já vinham vindo, porque foi lacrada a festa 4, 5 dias antes. Então houve a pessoa que organizou a FAIT teve que devolver algumas coisas que já tinham vendido, aqueles ingressos antecipados, enfim, foi um transtorno, mas o pior de todos não foi isso. Foi a equipe nossa que estava montando, tem que ligar para quase o Brasil inteiro para avisar esses donos de cavalos, manga larga, que eles vinham, cara, com um caminhonete, cabine dupla, trazia os peão para cuidar dos cavalos, para tratar dos cavalos, cuidar dos cavalos. Vinha a família, que é a família grande, que vinha, pai, mãe, filhos, tal, que vinham para ficar aqui 10 dias. E, enfim, até alguns amigos mais chegados vinham. Os hotéis que estavam lotados ficaram vazios, prejudicou o turismo, prejudicou o comércio, prejudicou os hotéis da cidade, que tinha que até ir para Laranjal, para Cerquilho, quando funcionava a FAIT. Os eventos que tinha lá dentro, as exposições dentro da possibilidade, trazia muitas pessoas da região inteira, ia até de longe,
Os tietenses que moram fora, que estão fazendo turismo, vindo para cá, que continuaram fazendo turismo hoje, não fazem mais. Fazer o que em Tietê? Entendeu? Você falou, houve um objetivo. 2 anos atrás, houve pandemia que atrapalhou, mas essa vinda para ver os parentes, coisa e tal, diminuiu. Eu vejo até meu filho, que ele gosta de rock, vocês conhecem o Rodrigo, ele vem vindo menos para Tietê. Né? Porque ele vem quando ele cantar, quando ele vê ter um amigo, um grupo que ele gosta de rock, vem. Mas ele vinha todo final de semana, nesses anos passados, né? Que estava um pouco mais aconchegante, que tinha o que fazer, né? Então, em resumo, eu acho que falei muito. Né? Ótimo. E sobre as leis de incentivo à cultura, que hoje são uma ferramenta importante? Você está acompanhando? O que você acha delas? Você acha que elas são suficientes? Eu não acompanhei realmente a fundo, né, essas leis. Eu sei que algumas secretarias têm os programas que vêm através do governo federal e do governo estadual. Né? Mas, a nível de cultura, eu sei que existem alguns convênios, né, a serem estudados, alguns programas para virar convênio depois, que já me contaram que eu tenho pessoas ligadas à cultura junto comigo na campanha. Eu tenho procurado, dentro do possível, já ver o que eu posso. Por quê? Eu estou apoiado hoje por 12 partidos. Eu tenho 12 partidos me apoiando. Tenho partido de esquerda, de extrema esquerda, tenho partido de extrema direita, tenho partido de direita, partido de esquerda, partido de centro-esquerda, centro-direita e centro. Tudo. Então, todos esses segmentos têm deputados, tanto federal como estadual. Tem os partidos que têm mais, os partidos que têm menos. E o que a gente está mantendo? Um diálogo já antecipado, tirando algumas fotos, conversando, já tirando foto com o governador, que deu oportunidade para isso. Quem dá oportunidade a gente vai já criando para a gente conseguir emendas. E, lógico que não existem emendas muito grandes nesse sentido, na cultura, porque eles seguram mesmo, né, turismo. Mas alguma coisa nós vamos ver a nível de emendas parlamentares, que eu acredito que nós temos 12 partidos, nós vamos ter muito mais condições que os outros candidatos que estão aí, que tem um partido, que tem 2 partidos, que eles vão pedir para 2, não pode pedir para os deputados que não apoiaram, né? E também não pode pedir para os partidos que eles não estão aqui trabalhando. Então, eu acho que algumas pessoas acharam, tá louco, né? Tantos partidos assim, para quem não há necessidade, para que tantos candidatos a vereador? Não. O meu sentido, a minha visão política para o futuro é ter equipes de diferentes partidos para poder ir a Brasília, para poder ir na Assembleia Legislativa, para ir no Congresso Nacional, para ir no governo do Estado e reivindicar com força, sabendo que nós tivemos representante aqui. Então, o primeiro passo seria esse, a nível de conquistas, para poder fugir um pouco do orçamento que eu acho que vai ser muito apertado ano que vem. Hipoteticamente falando, se a arte e a cultura, a saúde e a educação, a arte, a cultura, a saúde e a educação, fossem os 4 pneus do nosso carro, onde esse veículo nos levaria? Eu vejo o seguinte, quando eu falei o entrelaçamento de todas as secretarias, é porque uma coisa puxa a outra. Uma pessoa que tem, culturalmente, ela entende melhor a vida, ela sabe como se comportar, melhora a Secretaria de Segurança Pública. A pessoa que não tem cultura, por algum motivo ou outro, comete alguns erros. Se a pessoa não tem educação, ainda é pior, porque a falta de educação leva a criança, desde pequeno, aconteceu o bullying que acontece nas escolas, porque houve dificuldade, ver os que têm mais capacidade, isso acontece no esporte, né, do ciúme daquele que está se desenvolvendo. Né? Hoje tem 2 ciúmes, tem 2 grandes jogadores que foram do meu time da Palmeiras, né, que estão disputando o protagonismo, né, indo do Brasil, levando o nome do Brasil. E os 2 são excelentes atletas, então até neles existe esse tipo. E não
não é diferente do município. Então, tendo uma educação boa, uma educação onde favorece, tendo uma cultura boa, diminui o problema de saúde. Porque a pessoa que está saudável vai ficar saudável, mesmo doente, se ela tiver alguma coisa que possa alegrar. Você que é ligado à cultura sabe que tem muitos hospitais de alto nível que levam uma bandinha para tocar lá, principalmente quem está com doença de difícil tratamento, que vai dar um reflexo a nível de ser uma criança no futuro que consiga sarar, mas vai ter sempre um quadro depressivo que tem que ser cuidado desde criança. Então, esse interagimento das 4 secretarias, eu acredito que vai favorecer elas todas. É lógico que dá mais reflexo algumas, que é mais doída, que é o caso da saúde. É mais doído. Então, a pessoa que está precisando de saúde, ela vai sofrer mais do que uma pessoa que está com menos cultura. Se você não fizer um pouco deixar de desejar um pouco na cultura, algumas atividades, ou nas escolas, vai dar menos impacto para o sofredor. Entendeu? Então, a cultura favorece, mas ela não é uma prioridade para o caso Brasil, que vive muitos problemas, porque a saúde não tem um investimento e a educação não tem um investimento propício para que dê essa condição. Tanto que os municípios ricos do estado sobra alegria, sobra felicidade. Aliás, sobra alegria, porque nós temos raros momentos de felicidade e muitos momentos de alegria na vida. Então, é nesse sentido que eu acho que as coisas vão ter que andar juntos comigo. Esporte e lazer, arte e cultura. Qual a diferença, ao seu ver? Eu vejo a diferença seguinte. Para você conseguir ter uma cultura, conseguir entender a cultura, o valor da cultura, tem que ser uma educação boa. Aí tem que ter um início, né? Então eu acho que o início de tudo é ter uma saúde que nasce já, o ser humano já nasce dependente, né? Dependente da parte de saúde. A primeira coisa que a pessoa é dependente de saúde. Então a saúde passa, a pessoa adquire, já começa a escola, é o aprendizado, né? Depois vai chegar as outras coisas do futuro, né? Passa pelo programa cultural, o lazer, né? O lazer é importantíssimo nessa área, né? Nessa época da vida, né? É lúdico, né? É coordenação, a pessoa... Eu vejo hoje, com a minha idade, que já fui 3 vezes prefeito, eu vejo hoje, ontem nós fizemos uma caminhada no Povo Feliz, eu caminhei tranquilo. Eu caminhei hoje como se eu fosse não um jovem, mas uma pessoa um adulto normal, entendeu? Eu caminhei junto com jovens que estavam lá, crianças juntos. Por quê? Porque eu tive educação física, né? Eu fui um professor de educação física, mas eu fiz educação física. Eu acompanhava os alunos, fazia com os alunos. Lógico que não foi durante toda a minha caminhada, porque automaticamente a gente vai diminuindo um pouquinho aquele de participar junto, mas uma aula de educação física favorece muito, né? Favorece muito, não só falar, né? Sim. Eu sou um pouquinho rouco hoje, de tanto gritar na quadra. Bom, agora, antes, deixa eu pegar as minhas anotações aqui. Entenda que hoje até me falaram assim, nossa, mas você vai ficar lendo aí no programa? Eu vou ler, gente, eu vou ler para não dar nenhuma gafe, né? Eu não vou dar chance para você falar. Não posso dar gafe aqui. Vamos lá. Antes do grande finale, eu quero aproveitar a oportunidade de estar aqui presente com quem sabe o futuro prefeito, né, de nossa cidade, e fazer um agradecimento personalizado aos meus parceiros, que dão um belo exemplo de como podemos contribuir para o crescimento da nossa cidade, apoiando projetos como o nosso programa, que está sempre atualizando o público com o cenário cultural da nossa cidade e região. São empresas e pessoas que garantem o melhor na área da saúde, da beleza, como Medicinale, farmácia de manipulação, Espaço Luzia, cabeleireira, Silvana Mira, massoterapeuta, Carol Ribeiro, designer de sobrancelhas, Dani Salles, manicure, Espaço Patricinha Estética, VIP Perfumaria,
Lara Modas e Acessórios. E também empresas como a Unicesumar, graduação EAD, One Sports, sublimação e uniformes esportivos, Malharia Brasil, Zan Transportes, Ike-Fome, aplicativo de delivery, e Anabete, Escola de Arte Contemporânea. Temos aí, então, aparecendo para vocês toda essa parceria que realmente só tenho a agradecer, que são pessoas que realmente mostram o quanto é importante estar apoiando aí, né? Não é só a prefeitura que tem que apoiar, né? Os outros todos, a sociedade em geral tem que apoiar também. Muito obrigada a todos. E agora, Zé, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação em nosso programa e desejo sucesso. Gostaria que você encerrasse deixando agora uma palavra final para os nossos espectadores e eleitores. Primeiro agradecer a você essa oportunidade, eu acho que é de grande valia esse tipo de antecipação, né, do que possa acontecer na prefeitura, que é a mãe de todos os eventos, a mãe de todos os munícipes, embora algumas pessoas achem que a prefeitura não é bem isso, né? Mas é o maior poder executivo do município. Longe de achar que o poder judiciário é maior, longe de dizer que esse poder empresarial é maior, longe de dizer que isso, aquilo é maior. Nós somos todos importantes, todos são importantes para o município, mas a maior responsabilidade é o poder público, porque nas horas difíceis é o poder público que é acionado, entendeu? Então eu acho que eu vejo com a minha colocação nesse sentido, que algumas vezes a gente nota, né, que algumas vezes algumas pessoas que foram felizes, né, na sua vida profissional, na sua vida financeira e tal, vê o homem público de uma maneira até que não merece. Porque o homem público realmente é o que segura a barra nas horas difíceis, né? Então eu acho que a gente está aí, eu espero que se eu for eleito mais uma vez, está à disposição de toda a nossa comunidade, como eu sempre tive, nunca diferenciei ninguém, nunca fui preconceituoso em nada. Então eu acho que a minha vida, o que eu tenho que explicar para as pessoas durante a campanha eu vou fazer com tranquilidade, com equilíbrio, não vou mostrar coisas que eu não fiz como eu fiz, falando que passar por aí dizendo eu não construí, nós construímos, e também foi nós que construímos, né? Não usar coisas que foram construídas para dizer que construímos. Isso eu não vou fazer. E se eu tiver que falar alguma coisa das coisas que aconteceram no passado, eu vou falar que não foi a minha pessoa simples. Sempre foi uma equipe, sempre trabalhei em equipe, sempre prestigiei e escolhi muito, com bastante tranquilidade, os meus secretariados, para evitar que uma caneta que você algumas vezes eu demoro muito tempo para pensar, para colocar, para evitar que eu tenha que no dia ter que fazer uma outra canetada para exonerar. Então eu acho isso aí uma coisa muito difícil para algumas vezes que possa acontecer. Então eu tenho esse perfil de trabalhar com pessoas que possam vestir a camisa, não a camisa de quem nomeou, a camisa das pessoas que aqui moram, que escolheram Tietê para morar, para fazer um trabalho com dignidade e fazer Tietê voltar a sorrir, que é o lema da nossa caminhada rumo à prefeitura. E se Deus nos permitir ter saúde suficiente para poder chegar a ser nomeado e prefeito novamente, eu vou estar lá com muita vontade e com muito prazer em poder ser uma pessoa útil, principalmente aos que mais precisam. Muito obrigada. E agora só, antes de encerrar aqui, né, antes da gente desligar tudo, eu queria pegar então com você aí um convite, né, talvez uma promessa de campanha, que em março, caso você seja eleito, você volte aqui para o nosso programa em março para poder contar para a gente como é que tá, né, porque a gente geralmente
entrevista antes e depois a gente não consegue mais entrevistar os prefeitos e as personalidades. Você volta aqui em março, Zé, se você for eleito? Mas eu tenho quase certeza que eu vou votar em março. Né? Se for eleito, você volta. Não, mas eu tenho quase certeza que nós vamos nos encontrar aqui em março. Não sei se vai ser dia 8, que é o dia das mulheres, o dia não, da vamos cidade, deixar, né? vamos deixar você fazer os eventos do dia 8 e depois você volta aqui. Porque pra gente é importante ter esse compromisso, sabe, do gestor, porque aí depois que ele entra lá, a gente tá aqui de novo para falar, e aí, como é que tá? Lembra daquilo? Lembra daquele outro? É o papel, hoje né? É o papel do... eu estou vindo há 30 e poucos dias da eleição, quer dizer, como prefeito, eu sei dos compromissos que existem, mas eu acho que não vai faltar oportunidade não para a gente conversar, para dizer como a gente começou, né? Não, com até certeza. dar umas explicações de como a gente recebeu. Março né? tem Porque 31 sempre, dias, 30, né? Deles a gente agenda para o prefeito. Não tenho dúvida que vai, tenho quase que certeza que a gente vai conversar. Muito obrigada, viu, Zé? Obrigado, eu que agradeço. Podcast. É um ditado que não é de hoje. Então, tudo isso eu tentei explicar, mas uma coisa é explicar e a outra pessoa escutar por um lado e isso. Parte federal e estadual. Os partidos. Posso te contar o final? A fome é o vilão da história e o protagonista resolve tudo pedindo pelo Ike Fome. Lá tem as melhores comidas da cidade, mas também tem farmácia, pet shop, gás e água, conveniência e muito mais. Peça tudo o que precisar pelo app do Ike Fome e tenha o seu final feliz. Let it
que faz diferença estudar na educação à distância da Unicesumar? Porque aqui você aprende sem abrir mão dos seus compromissos, como a Ana. Eu estudo nas horas livres e passo mais tempo com a minha filha. Porque você escolhe a graduação dos seus sonhos, tipo a Dani. Hoje eu faço o curso que eu sempre quis e estudo de qualquer lugar. E tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Diz aí, Rodrigo. É, isso aí. Agora eu consigo investir no meu crescimento. Viu só? Estudar na melhor educação à distância do Brasil faz toda a diferença. Matricule-se.